Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Senhor Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor mais uma vez derrama sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não merecemos estar diante da tua palavra, mas o Senhor resolveu nos dar esse momento especial. Senhor Deus, que cada coração aqui hoje possa ser trabalhado pelo poder do seu Santo Espírito, possam dúvidas ser esclarecidas aqui e que a revelação dos céus venha sobre cada coração de maneira particular, Senhor Deus. Faz um milagre aqui hoje, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa salvação, a quem nós depositamos toda a nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os Gálatas, eles estavam sob influência de falsos mestres, que estavam tentando trazê-los para o judaísmo, estavam tentando fazer com que eles obedecessem às leis, dizendo as leis serem um pré-requisito para a salvação. Então eles estavam forçando aquelas pessoas que já iam se convertendo a fazer tudo aquilo que um judeu tinha que fazer, inclusive a circuncisão. É interessante que eles estavam abalando, ou tentando abalar a doutrina central do Evangelho, que é o quê? A justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É interessante que estes homens, então, eles estavam forçando os novos convertidos a se submeterem a todas as leis judaicas. Meus irmãos, seria isso como abandonar a graça e voltar pela lei. Muitas vezes, nós nos equivocamos e falamos assim: agora eu roubava e não roubo mais, eu sou de Jesus. Agora eu fumava e não fumo mais, então eu tenho a salvação. Eu bebia e não bebo mais, eu tenho a salvação. Não, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Então o Senhor nos salva. E quando nos salva e nós estamos nessas práticas, nós abandonamos. Por que nós abandonamos? Porque agora Cristo vive em nós. Mas nada pode tornar você salvo a não ser o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é interessante que Paulo, então, para defender inclusive a sua autoridade apostólica, que eles estavam pondo em dúvida, né, que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo do Senhor, ele escreve essa carta e ele escreve para chamar a atenção desse povo que estava sob essa influência desses judaizantes. Meus irmãos, o que nós temos vivido é o verdadeiro evangelho? É o evangelho que veio de Cristo Jesus? As pessoas hoje dizem: olha, todos os caminhos levam a Deus, olha, a sua religião falou de Deus, está bom, o que interessa é ler a Bíblia, se na sua igreja leu a Bíblia, está bom. E não é assim, as coisas não são assim. O evangelho é um só, e ele está nesse livro, e ele não pode ser adulterado e nem diluído. Ele precisa ser ofertado à igreja como está aqui. Meus irmãos, o evangelho verdadeiro é o evangelho que Paulo recebeu diretamente do Senhor, aqui no caso desse texto. Então, quais as características deste evangelho? Nós temos aprendido aqui, nós aprendemos na sexta, no domingo pela manhã, que foi na escola bíblica, sobre a santidade. E nós vamos continuar no próximo domingo. Então, você que quer saber um pouquinho mais sobre a santidade,
Você vem para cá que vai ser bênção na sua vida. Mas hoje nós vamos trabalhar o que Paulo quer dizer sobre o verdadeiro evangelho. Primeira coisa, aquele homem que recebe o evangelho de verdade, ele não busca o favor de homens, e sim de Deus. Meus irmãos, vivemos um tempo em que temos que agradar geral. Olha, nós temos que falar o que o povo quer ouvir. Olha, não fale dessa maneira, senão fulano vai ficar triste com você. Não fale dessa outra, porque o Beltrano também vai ficar triste com você. Meus irmãos, há pastores que dizem, nós temos que pregar sem machucar os ouvintes. É interessante que a palavra do Senhor, num bom sentido, ela nos machuca. Por que ela nos machuca? Porque ela mexe nas feridas, ela limpa as feridas, e ela faz aquele processo da cura nessa ferida. Mas no momento parece algo doloroso, porque quando nós lemos a Bíblia, como ela deve ser lida, primeiro nós oramos para que o Espírito Santo ministre em nossos corações, para que haja realmente um quebrantamento das nossas vidas, uma contrição nos nossos corações. Então nós iniciamos a leitura da palavra, para que a palavra venha nos mudar. Então, a moda hoje é estar bem com a crítica. Então os pastores estão tentando agradar a todos e ficar na crista da onda. Então os pastores estão indo para comícios de eleição, os pastores estão indo para encontros LGBT, os pastores estão indo para centros de umbanda e fazendo ali aliança. Isso tudo está acontecendo no que se diz o seio da igreja evangélica. Mas, na verdade, isso é uma deturpação do evangélico, porque estão buscando favores de homens. E a palavra do Senhor não veio para nós buscarmos favores de homens, e sim de Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? As meninas aí, adolescentes e jovens, lá na escola, vocês buscam favores de homens ou de Deus? Vocês agradam com as suas conversas? Ou vocês desagradam porque pregam a Cristo e vivem como Cristo viveu? Falar das adolescentes e jovens é fácil. Mas e você, pai e mãe? Qual é o seu testemunho cristão? Você tem buscado onde você trabalha a favor de homens ou a favor de Deus? Você procura ser aceito em todos os lugares? Ou você é um portador do evangelho da graça? Meus irmãos, hoje cresceu muito o número de pastores, famosos stand-ups, né? Eles fazem ali quase que não sei como é que chama, um show. E as pessoas ficam maravilhadas. Artistas vão no show e falam, esse pastor é joia. Além de me fazer rir, ele não foi contra o que eu penso. Muito pelo contrário, eu me senti massageado ali dentro. Eu senti que o meu ego continua intacto. E é interessante que o evangelho veio para quebrar o nosso ego. Ele veio para limpar o nosso ego. Porque o ego, ele precisa ser transformado. E ele só é transformado quando Deus age no homem, através da sua palavra, através do evangelho glorioso. Então nós estamos esquecendo da verdadeira função do evangelho, é que Cristo pode transformar o pecador. E se nós estivermos ajeitando a palavra do Senhor para não ofender os pecadores, nós nunca seremos os portadores do evangelho da graça. Porque o evangelho, por si só, ele é ofensivo ao pecador. Por que ele é ofensivo? Porque ele busca arrependimento do pecador. Então, quando o Senhor diz arrependei-vos, Ele está indo contra, Ele está dizendo que você é um pecador, Ele está dizendo que você está num caminho errado, Ele está dizendo que você precisa de mudar de vida. E isso é que precisa ser pregado, porque isso é que pode transformar a vida do pecador. Meus irmãos, em quem que você tem buscado o favor? Você é popular, não é? Porque você conta as piadas, porque você assiste as mesmas coisas que o ímpio assiste, porque você escreve no seu Facebook as mesmas coisas que o ímpio escreve, porque no seu celular você tem as mesmas músicas que o mundo louva e adora. Por isso você é popular? É interessante, essa noite alguns jovens perderam suas vidas, não é? Descendo ali o São Roque, não é? Saíram de Três Pontas, de Varginhas, passaram aqui por Poços, pegaram mais alguns, Alfenas parece, e foram para uma rave, né?
E ali esse ônibus entra em um acidente. E alguns desses jovens perderam suas vidas. E não têm mais a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. E agora eles já foram ao Pai. E o Pai é que dá o seu destino. Ah, mas eles foram para o inferno? Eu não sei, quem sabe é o Pai. Pelo fruto que a árvore produz, a gente pode até dizer que foram. Mas quem faz esse juízo, esse julgamento é o Senhor. Eu não tenho esse julgamento em mim. Eu não posso julgar porque eu não sei. Mas é interessante. Vidas que com 20 a 22 anos foram ceifadas. E talvez teriam projetado já para o ano de 2022, não é? Talvez haveriam projetos vivos dentro daqueles corações. E talvez muitos que os conheciam ficaram com vergonha de falar do Evangelho e perder a amizade deles. E com isso agora os perderam para todos sempre. E é o que tudo indica, eternamente afastados da presença de Deus. E parece que tem alguns em estado grave ainda. Jovens, queriam usar suas drogas, queriam ter sexo sem compromisso. Meus irmãos, conforme o lugar que você não vai para chupar picolé de groselha. Você vai para utilizar as coisas que lá são ofertadas. E nós precisamos ser coerentes. Por buscar favor de homens, nós estamos deixando de avançar com o Evangelho da graça. E nós não temos falado de Cristo como deveríamos falar para as pessoas. A segunda coisa que eu aprendo aqui. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está declarando uma coisa aqui bastante especial. Não podemos agradar a homens e ser servos de Cristo ao mesmo tempo. Ou somos uma coisa, ou somos outra coisa. E é interessante esse apelo, porque o servo, quer dizer, o escravo de Cristo, lembra que eu expliquei aqui que ele perde a sua vontade e os seus sonhos. E agora ele vai viver as vontades e os sonhos do seu Senhor. E o seu Senhor é Jesus Cristo. E ele passa agora a ter uma vida onde fica evidente o morrer para si mesmo. Fica evidente que agora ele morreu para si mesmo para que possa viver para Cristo. E viver para Cristo é viver a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós equivocamos, achando que somos salvos. Mas nós ainda não nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Mas eu venho ao culto, como diz a irmã Sandra hoje na exposição ali da sua questão na escola bíblica, mas eu não perco uma oração aqui de manhã, mas eu não perco a intercessão de noite, mas eu não perco o grupo de edificação, mas eu não perco nada. Como isso? Isso não define quem nasceu de novo. A característica de quem nasceu de novo, essa é uma característica de quem nasceu de novo. Amar e desejar a palavra de Deus e estar congregado com os irmãos. Essa é uma característica, mas não define se somos ou não servos do Senhor Jesus. Porque temos muito pouco programações aqui. Então dá para a gente até tapear alguém. Eu vou em todas as programações, mas a minha vida lá fora é uma vida de impiedade. É uma vida totalmente fora do Evangelho da graça. Meus irmãos, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. A minha vida é agradar ao Senhor, aquele que me chamou pela sua infinita graça, aquele que me atraiu pela cruz de Cristo Jesus, pelo sacrifício perfeito. É esse a quem eu devo agradar. E eu faço uma pergunta agora, e você responde no seu coração: a sua vida tem agradado a Deus? O seu proceder é um proceder compatível com aquele homem e mulher que ama a Deus? Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, reflete louvor ao Senhor?
Hoje cedo o pastor Gerson leu o texto. Quer bebais, quer comais, não foi isso, pastor Gerson? Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Olha como é que a palavra, ela nos molda em todos os aspectos da nossa vida. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Seja isso para a glória do nosso Deus. É isso que faz um servo do Senhor. É isso que faz um homem e uma mulher que realmente serve a Deus com todo o seu coração. Meus irmãos, a terceira novidade que eu aprendo aqui é o encontro pessoal com o próprio Cristo. Olha o que diz no versículo 12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é pessoal. Quem tem sabe que teve. Quem teve um encontro real com o Senhor, ou quem foi encontrado pelo Senhor, sabe que foi encontrado. E interessante, Paulo está falando que a palavra produz isso em nós e muda tudo em nós. As pessoas muitas vezes elas ficam fingindo alguma coisa que não tem. As pessoas muitas vezes elas querem mostrar algo que não aconteceu. Mas quando a palavra toca, quando o Senhor vem e revela Cristo Jesus para nós e em nós, tudo muda. Porque Cristo inunda o coração do crente. Por isso que o crente fica doido, apaixonado. Por isso que o crente fica alegre, porque essa alegria realmente é Cristo inundando o seu coração, porque o seu Espírito Santo passa a habitar nesse homem, nessa mulher. Por isso ele faz a diferença onde quer que ele vá. Porque há algo nele, é um tesouro imensurável. Nós não sabemos calcular esse tesouro, porque ele é uma fonte inesgotável também. Dá para todas as pessoas. Meus irmãos, erroneamente nós dizemos, muitas vezes, que Cristo é o cavalheiro, é o gentleman, né? E nós temos um erro teológico, que diz que Cristo fica do lado de fora e ele bate no coração. Por que nós pegamos isso? Porque nós pegamos um texto lá de Apocalipse 3:20, onde Cristo fala para uma igreja que tem comprovadamente deixado Cristo do lado de fora. Então nós comparamos a conversão nesse mesmo patamar. Mas é interessante, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, que tem poder para fazer todas as coisas, que pode fazer o que quer. Ele pegou Paulo e o transformou e pronto. E nesse aspecto humano, ele não foi cavaleiro, não. Ele chegou e tomou aquele coração. E ele mudou aquela vida. Meus irmãos, como Paulo, tem também Jeremias. Jeremias é um texto bastante forte. Vamos até Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É interessante. E ele continua no versículo 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Não tem uma negociação com Jeremias. Ô Jeremias, dá para você ir, se você não for, aí eu arranjo outro. Não, não digas isso, porque a todos a quanto eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás, e pronto. E é interessante que no capítulo 18, um pouquinho mais à frente, versículos 5 e 6, ele diz: Então vem a minha palavra do Senhor, não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então esse é o nosso Jesus, que ele pode mudar a nossa vida e mudar a vida dessa pessoa para quem você tem orado. Por isso, deixa de ficar explicando muitas coisas para essa pessoa, e redobre ou dobre o tempo de oração por ela.
clame, dê um bom testemunho a ela de quem é Cristo Jesus, como Ele vive em você e o que Ele tem feito através de você. Meus irmãos, esse Deus é um Deus que é imensurável em poder, e Ele pode transformar o mais vil pecador num homem cheio do Espírito Santo. E talvez nós temos desistido de orar pelas pessoas a quem nós temos feito esse projeto de oração. Essas pessoas certamente nós amamos, por isso temos orado por elas, porque nós achamos que Deus não pode fazer, e Ele pode fazer, independente da vontade dessa pessoa. Mais uma coisa eu aprendo, versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Meus irmãos, essa transformação, ela é maravilhosa. Porque Paulo devastava a igreja do Senhor. Porque ele se julgava um apaixonado por Deus e ele vivia o que ele aprendeu nas tradições judaicas. Então ele não reconhecia Cristo como Senhor, até que Cristo se manifesta a ele. Paulo não foi a Cristo, Cristo foi a Paulo e o transformou. Lembra da estrada de Damasco? Atos capítulo 9. Paulo, posso entrar no seu coraçãozinho? Não. Foi isso que aconteceu lá? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e vai à rua direita, e ali você fica. E Paulo fez, e ficou em oração, até que Ananias vem. O Senhor revela a Ananias que Paulo está lá, e Ananias ainda discute com o Senhor: Senhor, mas esse cara é um perseguidor. Vai, porque para mim ele é um precioso, e eu vou mostrar para ele, enquanto importa sofrer pelo meu nome. Lembra quando Jesus convidou Mateus? Mateus, será que você não quer fazer uma troca? Larga de imposto e vem me seguir. Não, Mateus, levanta e segue. Segue-me. Mateus levantou e seguiu Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós estamos tentando diminuir o poder de Deus. O encontro com o Evangelho e a salvação obrigatoriamente produz mudança. Paulo está falando como era a vida dele antes dele ter a Cristo. O meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Mas agora ele era um homem transformado. E é interessante que muitos que se auto-intitulam cristãos, não tem nenhuma transformação nas suas vidas. Nunca houve uma transformação nas suas vidas. Por quê? Eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, segundo eles, antes da sua conversão. E esse é o grande problema hoje. Se não houve mudança na vida de um cristão confesso, é porque ele realmente não é um cristão. Olha o que acontece com um cristão: arrepende, crê, morre e nasce de novo. Certo? Então é interessante. Ele arrepende do quê? Dos seus pecados. Ele arrepende do quê? Da vida que ele tinha. O que ele faz? Ele crê. O que é crer? É acreditar que Jesus existe? Não, isso aí até bruxo acredita. É confiar totalmente. Depositar toda a sua confiança e esperança na obra que Cristo Jesus fez na cruz e no senhorio de Cristo Jesus. E agora? Ele morre para si mesmo. E ele nasce em Cristo Jesus. Espiritualmente, ele morre com Cristo na cruz. E ele é ressuscitado para um novo homem. É isso que acontece na salvação. E é interessante que muitas pessoas estão dizendo que são salvas, mas continuam do mesmo estilo que eram. Principalmente com os apelos hoje. Vamos fazer um programa evangelístico, depois nós vamos convidar o povo aí à frente, vamos trazer aquele pastor, que aquele pastor sabe tocar os corações. Aí vem um pastor que é mais um político que um pastor, ele é bom de discurso mesmo, até a gente que já está caminhando faz tempo, chora com ele, não é verdade ou não? E depois ele fala: você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. E ele fala: repete comigo a oração. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu me arrependo dos meus pecados e te convido, olha como é que ele é educado, te convido a entrar no meu coração. E agora eu vou viver para o Senhor.
E aí a pessoa fala, se essa oração você fez com fé, você está salvo. O pastor declarou que ele está salvo, mas Jesus não declarou. E a evidência de que ele não está salvo é que a vida dele no outro dia continua a mesma coisa de antes dessa oração. E no próximo domingo ele não vai estar aqui para louvar e bendizer o Senhor. Mas o pastor ficou animado e pôs lá no Facebook, 12 vidas se renderam a Jesus. Mas por que se renderam? Porque repetiram. E por que eles continuam encapetados? Porque não nasceram de novo. Porque quem produz a salvação não é um pastor. E nenhum pastor pode declarar um homem salvo. Só o supremo pastor Cristo Jesus. É interessante isso. Meus irmãos, eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi com um pastor sobre uma vida que realmente teve um encontro com Cristo Jesus, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Aqui bem em frente, aqui, como é que chama a companhia lá, irmão? Do cimento? Oromix. Ali as carretas descem com bastante velocidade, não desce? Então, você fica ali bem no meio do asfalto, de peito aberto, e vem aquela carreta com 30 toneladas e deixa bater em você. O que acontece? Há uma transformação em você, não é? Nós vamos chamar lá o bombeiro, nós vamos arranjar um saco para ele, varrer aquilo, pôr tudo dentro e sepultar o menino. Não dá nem para pôr algodão, né? Mas é interessante, se nós batêssemos, ou se uma carreta batesse em nós, haveria uma transformação em nós e todos veriam que houve uma transformação. Mas as pessoas dizem terem nascido de novo. Tiveram um encontro poderoso com aquele que tem mais poder que uma carreta com 30 toneladas. O rei do universo. Mas nada aconteceu. Eles continuam da mesma maneira. É isso que a igreja contemporânea tem feito. Eu me lembro de um jardineiro, acho que é Eduardo o nome dele, que ia lá em casa. E o jardineiro gostava muito do cigarro. Aí ele falou com a minha esposa, olha, o pastor queria que eu batizasse, mas eu falei, eu não posso batizar porque eu ainda sou entregue, eu sou escravo do cigarro. O pastor falou, não, você batisma, depois você vai saindo disso. Mas ele foi mais honrado que esse pastor, ele falou, não, eu não aceito isso, eu preciso romper primeiro. Ou eu preciso ser transformado pelo Senhor e a transformação vai me libertar disso. É interessante que os crentes de hoje, eles saem das águas com as mesmas vestimentas, ou seja, pura sensualidade, com o mesmo palavreado, ou seja, palavras torpes, ou seja, podres, com as mesmas estratégias nos seus trabalhos, mentira, dolo, quer dizer, engano, continuam no mesmo estilo de vida. E dizem nascerem de novo. Por quê? Porque ou passaram pelas águas, ou porque o pastor pediu para eles repetirem uma oração. E nós achamos que eles estão salvos. Mas eles não estão salvos se não houver as características dos salvos. Algumas características de um salvo. Não quer dizer que se fizer isso é salvo não, tá? Mas algumas coisas que acontecem na vida daquela pessoa que realmente nasceu de novo. Desejo de congregar. Congregar não é um peso, mas é um desejo. Por quê? Mesmo objetivo. Reunidos para adorar a Deus, para aprender da palavra, para orar, desejo. Segundo, desejo de cultuar a Deus. O culto para um nascido de novo é algo glorioso. Por quê? A centralidade do culto de uma igreja que realmente ama o Evangelho é Cristo. E quando ele entra por a porta do templo, ele tem um objetivo: cultuar, falar para Deus tudo que ele é, tudo que ele enxergou até o momento pela palavra, cânticos de adoração que dizem quem Deus é. Outra coisa que acontece na vida de um salvo são sintomas: fome de Deus e da palavra de Deus. Meus irmãos, nós falamos hoje sobre ler a palavra e sobre amar a palavra de Deus.
Você tem fome de Deus pela sua palavra? Você ama a palavra de Deus? Outra coisa que ele tem: receio, medo, pavor de pecar. Todos pecamos? Sim. Enquanto nós estivermos aqui, pecaremos? Sim. Mas há realmente pavor pelo pecado? Quando você vai tomar uma decisão, você pensa, mas e se eu pecar? São sintomas de um novo homem. Outro, desejo de agradar a Deus em tudo que faz. Todas as coisas devem ser para louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para agradar a Deus. Desejo de levar a palavra de Deus aos perdidos. Meus irmãos, nenhum homem que recebe o tesouro da salvação quer ficar com ele só para si. Até porque ele é uma fonte inesgotável de vida. E não todos desse mundo serão salvos, mas o tesouro da salvação, ele tem poder para salvar todas as pessoas. Mas nós sabemos que poucos serão salvos. E levar a palavra com alegria e convicção, ousadia, porque vivem Cristo Jesus. Meus irmãos, essas características de um salvo fazem parte da sua vida. Você tem fome de Deus? Você deseja cultuar a Deus? Você tem medo, você tem receio, você tem pavor de pecar? O pecado te traz peso, você se arrepende em choro. Bem-aventurados que choram, choram por quê? Pelos seus pecados. Não é chorão, não, é gente que chora por tudo. Você fala bom dia e já chora. Não é esse cara, não. Não é esse, não. Quinto, aquele que tem o verdadeiro evangelho está acima das tradições e crenças anteriores. Meus irmãos, tudo se faz novo com o evangelho e a tradição é quebrada no evangelho. Eu não gosto muito de oração dessas quebras de coisa. Quando a pessoa se converte, isso é quebrado. Porque Jesus quebra. A minha família, os antepassados, tem antepassados muito crentes no Senhor, mas tem antepassados que foram muito perdidos, principalmente quanto ao adultério. E outros pecados mais, engano, mentira. Mas nós nascemos de novo. Isso foi quebrado. Foi quebrado onde? Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Às vezes as pessoas querem uma oração só, que liberte desse passado e continuar uma vida em pecado. Isso não vai dar certo. Todos nós temos alguns problemas nas nossas gerações. As tradições equivocadas, elas são deixadas de lado. Se você adorava ídolos, você não adora mais. Se você tinha, por tradição da sua família, fazer peregrinações, você não faz mais, porque isso foi quebrado. Paulo, ele quebrou isso. E é interessante, ele diz no versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E é interessante, quando a salvação entrou, isso tudo perdeu valor. E ele considerou como esterco, como refúgio. Por quê? Porque ele viu coisas superiores. Então, para nós, isso foi quebrado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não há espaço para guardar o que está contra a palavra. Sabe uma pessoa que ela adora ídolo? E depois ela se converteu, só que ela guarda os ídolos e fala, tadinho, não vou jogar fora. Não vou destruir isso, não. Você viu isso ou não? Eu já vi vários casos desses. Mas você vai guardar o que é errado? Você vai guardar o que é abominação a Deus? Vai deixar no testamento ainda para a geração futura? Joga isso fora. Quebra isso, em nome de Jesus. Hoje nós temos um grande problema com a igreja. Ela está voltando à prática do judaísmo. E ela está, tudo o que fala para ela é Israel. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Para nós não é Israel que define, é Cristo. E nós não temos que voltar a ter candelabro, a ter mesa dos pães da preposição.
Não temos que voltar a ter arca em casa. Vai comprar arquinha na loja? Para que você quer isso? Cultuar? Vai pôr querubim na tua casa? Serafim, ungidão? Cuidado, tem um capetão lá. Sexto, a salvação é de Deus para o homem, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Não foi Paulo que buscou a Deus, foi Deus que buscou a Paulo. E é interessante isso. Nós estamos sem Deus, nos nossos deleites e prazeres no mundo. Como que nós iremos buscar a Deus? A não ser que o Espírito Santo nos toque antes e nos revele ali a preciosidade da sua palavra. Nós vamos continuar naquele erro. Você pode falar para um cabra, o cara está lá numa festa, lá, usando cocaína. Você pode chegar para ele e falar, isso está errado. Ele fala, eu sei, mas eu gosto. Mentira, é verdade. Os nossos filhos, quantas vezes nós chegamos nos nossos filhos e falamos, isso não está certo, meu filho. Mas não há mudança neles. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então não tem como ele reagir. Ele está se deliciando nos prazeres transitórios desse mundo. Interessante, eu lembrei agora de um texto bastante forte. Ele está lá em Hebreus 23, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha que é um chamado de Deus na vida de um homem. O que é a chama no coração de um homem, que o Evangelho faz no coração do homem, que o Evangelho produz no coração do homem. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo na cruz, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito. Interessante, né? Abandonar o Egito é difícil. A gente gosta, né? A carne nossa gostava do que a gente fazia. Então você fica lutando com aquilo, você sabe que é errado, mas você continua no erro. Você sabe que vai ser lançado no inferno, mas você não acredita que o inferno existe. No fundo do coração, as pessoas não acreditam que o inferno existe. Por isso, elas estão amando o presente século. O inferno não é uma brincadeira, é uma realidade. E onde que ele está? Está no final de uma vida sem Deus. E hoje eu comecei dando exemplo. 3 jovens tiveram a vida ceifada, indo para um lugar onde só vai quem quer usar drogas, bebida e sexo sem compromisso. Não há o que fazer lá. Ninguém vai levar a Bíblia lá. Ninguém vai assistir filme lá também, não. Tem essas 3 coisas. Se não faz as 3, faz uma delas, ou faz 2. Mas não vai lá. E agora as vidas foram coletadas ali. E para onde foram, eu não sei. Meus irmãos, não há como um homem falido espiritualmente desejar a Cristo. Note quando uma pessoa está amando o pecado, tudo que você falar da Bíblia, ela fala que não é assim. É verdade ou não é? Ela não acredita em nada que você fala. Porque ela está tão apaixonada no pecado, ela está se deliciando tanto naquele pecado, que ela acha que aquilo é o que tem de melhor para a vida. Então não adianta você falar, ou quer dizer, adianta você falar, mas no momento não vai surtir efeito, a não ser que Deus mude. Por quê? Porque estão falidos espiritualmente, não podem desejar a Cristo. A salvação é sem mérito do homem. É pela graça. Isso que Paulo comprova aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o quê? A Cristo Jesus. Deus revelou Cristo Jesus para ele. Ele perseguia Cristo Jesus. Ele perseguia a igreja de Cristo. Não é você que vai a Cristo, é Cristo que vai a você. Ah, mas aqui eu queria vir a Cristo. Ele queria ver a Cristo, mas Cristo salvou antes dele
praticamente antes de descer daquela árvore. Desce porque me convém ficar onde? Na sua casa. E aí depois ele testifica, hoje houve salvação, eis aqui um filho de Abraão, verdadeiramente filho de Abraão. E é interessante isso, a salvação é de Deus para o homem. Então, se você tem um parente que ainda não é salvo, fala para Deus, tenha misericórdia, salva esse meu querido, salva esse meu amigo, Senhor. É muito melhor você colocar essa oração diante do Senhor do que ficar falando para Ele muitas vezes. Então, invista mais na oração. Leve o Evangelho, continue falando com o amor do Evangelho para Ele. Mas ore, para que Deus o transforme, para que o Espírito revele a Cristo Jesus, como foi com Paulo. E se o Espírito revelar quem é Cristo Jesus, ele vai olhar para si mesmo e vai ver que ele está numa miséria. E vai declarar que Jesus é o Senhor da vida dele. Sétimo, há um propósito definido na salvação do pecador, versículo 16. Revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. É outra característica do crente, é avançar com o reino, avançar com o Evangelho, pregar a Cristo para todos. Testemunhar de Cristo, nós aprendemos semana passada. Criados em Cristo para boas obras, diz lá em Efésios capítulo 2, 10. Criados em Cristo para boas obras. Meus irmãos, com a salvação vem a santificação e as boas obras têm início. Aí sim as obras serão realmente boas, preparadas de antemão para que nós a fizéssemos quando nós nascemos de novo. A possibilidade de um cristão ser improdutivo é zero. Não existe possibilidade de um novo nascido ser improdutivo. É zero. Se você nasceu de novo, automaticamente você vai produzir obras e frutos que louvam ao Senhor. Pois nascemos em Cristo para ser produtivos. Meus irmãos, eu queria que você pensasse mesmo sobre a sua vida. Como ela está? Quais características desse texto que podem expressar que você realmente é um filho do Deus vivo? Paulo, ele não consultou carne nem sangue, diz no final do versículo 16. O próprio Deus revelou a ele o Evangelho. E ele realmente teve a vida mudada e outras vidas foram mudadas através de Paulo. Nós vamos até o versículo 23 e 24 desse mesmo capítulo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Como vale a pena servir a Cristo? Houveram perseguições? Sim. Paulo foi maltratado? Sim. Foi colocado em dúvida o apostolado dele? Sim. Mas Paulo teve momentos gloriosos. Porque quando ele pregou, quando ele foi a Jerusalém e pregou, as pessoas que ainda não o conheciam falaram, olha, este é aqueles que perseguia Jesus, mas agora vive para a glória dele. E glorificavam a Deus por causa do testemunho da conversão e da vida de Paulo depois da conversão. Será que as pessoas têm glorificado a Deus pela sua vida? Será que você se tornou um novo nascido e por isso há tanto louvor ao Senhor que a vida de vocês, ela leva pessoas a glorificar a Cristo? É isso que nós precisamos entender. Não é dizer o que somos, é viver Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que glorificar a Deus pelas nossas vidas. É lógico que haverão aqueles que nos perseguirão, haverão aqueles que tentarão mal contra nós, aqueles que vão caluniar, vão falar alguma coisa que você não fez para te derrubar. Isso vai acontecer, aconteceu com Paulo, não vai acontecer conosco. Isso vai acontecer. Mas a firmeza em Cristo vai mostrar lá na frente que você ama Cristo e que tudo isso foi levantado para te derrubar, porque você realmente amava Cristo.
Meus irmãos, é tempo da igreja buscar o evangelho puro, genuíno e verdadeiro em Cristo Jesus. Amém?